Rogério, você começou a sua vida política em 90, é isso? 1990? Cara, é assim, ó, se eu contar, eu, na verdade, primeira vez que eu participei de alguma coisa de política foi quando teve uma sessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Porto Alegre, em 1978, que montou a Anistia Ampla, Geral e Restrita. E eu participei e conheci o ex-presidente da OAB, Raimundo Faoro, que escreveu um livro fantástico que se chama Os Donos do Brasil, Os Donos do Poder, desculpa. E a partir dali, a minha paixão pelo direito também veio em função do meu pai ser advogado e de eu conhecer um pouco o que o direito podia fazer pela vida da gente. Então, nesse embalo, em 1980, eu entrei na política. Eu fundei um partido que era o Partido dos Trabalhadores. E foi uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida e uma das grandes decepções que eu também tive. Você fez parte da fundação do PT? Fiz parte da fundação do PT. Em 1982, eu fui candidato a vereador em Porto Alegre. Em 1986, eu fui candidato a deputado federal constituinte, já aqui em Santa Catarina, pela bandeira ecológica. Nós fizemos a lista verde, da qual foi encabeçada por Fernando Gabeira, que era candidato a governador no Rio de Janeiro. Sim. E nós tínhamos um candidato por estado, de vários partidos. E eu fui o candidato aqui por Santa Catarina e um dos coordenadores da lista verde. Eu era o coordenador da região sul. E O famoso PV? Na época, em 85, nós criamos o PV. Eu fui no Rio de Janeiro com Carlos Mink, Liz Vieira, Fernando Gabeira, Alfredo Sirquis, Guido Gelli, Herbert Daniel, que era um grande escritor, pessoa fora de série. O Gabeira ele também fez parte da fundação do PT, se não me engano. Não foi? Também. O Gabeira foi, em 1986, candidato a governador no Rio de Janeiro pelo PT e fez a maior votação que um candidato majoritário já tinha feito pelo PT. Fez uma votação maior que o Lula tinha feito em 82. E depois ele funda o PV. Fundamos juntos, né? E aí eu Restituindo, não é o PV Santa Catarina, ele fundou o PV Nacional, é isso? PV Nacional e depois o chamado Global Green. Nós fizemos um encontro dos partidos verdes internacionais e eu ganhei uma bolsa de estudo que me levou a estudar em Paris. Eu fiz 6 anos com o meu doutorado e tive a felicidade de trabalhar no primeiro grupo do Parlamento Europeu, que era um grupo dos regionalistas e dos verdes, e depois eles conseguiram eleger um número de deputados para fazer uma bancada própria. Fiz um concurso interno e lá eu fui engajado, né? Eu fui funcionário do Parlamento Europeu para o grupo dos verdes. E então eu tive uma experiência muito grande durante esses 6 anos, lá de 88 a 94. Fiz 2 campanhas presidenciais na França, do Antônio Vestiaire e da Dominique Voynet, que se tornaram grandes amigos, e a partir daí eu também tive um conhecimento, que eu diria, da política internacional e do que dava certo nesses diferentes países, e fiz um doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que era uma das referências em ciência política do mundo inteiro. E, ao final do meu doutorado, em 94, eu já trabalhava... Oi! Só uma pergunta. A gente viu que eu acabei teu cabelo. A gente tem tempo ainda. Quer pintar? Mas você está doido. Passar um pretinho básico? Nunca fiz isso na minha vida. Olha aí, ó. Tá no pacote, fica bom. Não, é assim, ó. Nós estamos... Pela primeira vez nos meus 66 anos, eu vou pintar o meu cabelo. Tá melhor que o Rodrigo. Só o Carlos para fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos tocar um pretinho básico. E eu sou muito chato, cara. Eu começo a falar e não paro mais. Por favor, é bom tu me Mas tu cortar. estás aqui é para isso. Eu vou sentar aqui do teu lado para tu continuar falando, tá?
Não, tranquilo, beleza? Pode continuar, candidato, por favor. Não, mas assim, então eu tive essa experiência que para mim foi fantástica, assim, experiência internacional. Conheci a Europa fazendo política e representando os verdes em várias conferências. E os verdes fizeram uma coisa interessante que se chama Global Greens, que é todo o país que tinha um partido verde organizado, eles se reuniam uma vez a cada 2 anos para trocar ideias a respeito de política e de atuação. E eu descobri que os verdes tinham uma coisa que me tocou muito, porque eu venho da esquerda. Eu estudei muito a teoria política, tanto os liberais, como os conservadores, como o marxismo também. E eu confesso assim que eu acho que eu estudei pouco, assim, até o livro 2 do Capital eu li, e várias outras obras do Marx também. E como muitas coisas eu achava contraditório e eu não entendia, eu jamais assim fui um dogmático de tentar fazer escola, mas a minha linha sempre foi uma linha social. Acontece que os verdes mostraram uma coisa, que a chamada direita e a chamada esquerda, elas têm uma mesma matriz. Elas vêm da sociedade industrial, que, vamos lá, um pouquinho anterior, né? Nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, mas temos a Revolução Francesa, que dá a ascensão da burguesia ao poder, rompendo com os regimes monárquicos absolutistas. E, com isso, a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, que é o princípio dos liberais, o princípio burguês, surge não na Revolução Francesa e na Revolução Inglesa também, né, na Revolução Industrial. E, a partir daí, nós tivemos uma sociedade com base na sociedade industrial. O que vai fazer Marx em 1848, quando ele lança o Manifesto Comunista, é dizer, atenção, porque o desenvolvimento da classe burguesa fez com que houvesse uma concentração de riquezas muito grande, e o proletariado, que eram as pessoas que estavam na fábrica, eram pessoas que vendiam a sua força de trabalho e que eram exploradas como os escravos eram anteriormente. E ele dizia que a grande transformação se dava nas sociedades industriais desenvolvidas, como na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. E a esquerda tem a primeira revolução em 1917 e copia um modelo industrial para o desenvolvimento do Estado soviético. Para resumir a história, se a gente olhar, vai ver que nós estamos hoje numa crise ambiental muito grande, numa crise climática que fez as grandes enchentes que aconteceram aqui do lado, aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos vivenciando hoje as maiores queimadas da história do país. E que tudo isso tem uma mesma causa. E essa causa, se a gente vai observar, é a interferência humana através do seu desenvolvimento. Então, eu poderia dizer assim, que a direita e a esquerda têm o mesmo modelo industrial de desenvolvimento, só que uma concentra a renda e a outra se propunha a distribuir renda. Simbolicamente, é como se os liberais, com seu projeto individual, cada um vai na sua velocidade com o seu próprio carro. Então, o Carlos, que é o cara bem-sucedido, vai de Ferrari a toda velocidade. Eu vou lá com o meu fusquinha atrás dele, e esse é o pensamento liberal, e cada um tenta vencer por si próprio, mas vai por uma estrada, que é a estrada da sociedade industrial. Ao final dessa estrada, nós temos um abismo. E os carros não têm freio, que é o que nós estamos vivenciando atualmente. O socialismo propunha algo diferente, que ao invés de cada um pegar o seu carro, nós fôssemos num ônibus. E aí a gente vai ver que esse ônibus caminha pela mesma estrada e leva para o mesmo abismo. Então, veja bem, os maiores acidentes ambientais que nós tivemos foram nos países socialistas, como Chernobyl, ou como a destruição do Mar de Aral, que se reproduz no mundo capitalista, com a usina de Fukushima, no Japão, que teve um grande acidente, só não teve maiores vítimas pelo desenvolvimento tecnológico que eles tiveram. E se a gente observar,
o que está por detrás do socialismo que realmente existiu e do capitalismo é uma grande destruição da natureza, um tipo de alimentação que utiliza agrotóxico, gordura hidrogenada, e nós acabamos consumindo coisas que não nos fazem bem, mas que alimentam essa roda econômica. E foi assim no socialismo, é assim no capitalismo. O que a gente propõe é uma mudança paradigmática de valores, de ideias, e em vez de nós irmos nessa estrada, a gente propõe uma outra estrada.